Fala pessoal, professor Elton Silva aqui do Senai de Valinhos. Na aula de hoje nós vamos ensinar como identificar as bobinas de um motor. Recebi aqui um motor trifásico 6 pontas, consequentemente nós temos aí um fechamento para 2 tensão e veio sem nenhuma marcação. Como que eu faço? Perdi o meu motor? Não. De maneira simples e fácil, em apenas 3 passos, nós vamos ensinar como identificar as pontas desse motor. Com o multímetro na escala de continuidade, nós vamos no primeiro passo identificar, achar os pares de bobina. Vou pegar aqui a minha primeira bobina, vou achar a minha primeira bobina. Localizei a minha primeira bobina. Vou unir para ficar mais fácil a localização. Vou identificar as demais bobinas. Partindo aí para identificar a segunda bobina. Por sorte ou coincidência, já encontrei a segunda bobina. Consequentemente, essa é a minha terceira bobina. Localizada a terceira bobina. Agora eu preciso nomear as minhas bobinas. Eu vou nomear as minhas bobinas como B1, B2 e bobina 3. Eu sei que a minha bobina 1, ela é composta por 1 e 4. Minha bobina 2, ela é composta por 2 e 5. Deixa eu corrigir esse 5 aqui para ficar melhor. E minha bobina 3 por 3 e 6. Feito a identificação das bobinas, a nomeação das bobinas, agora eu preciso fazer o teste de tensão induzida. Como vai funcionar esse teste de tensão induzida? Tendo como convicção de que as bobinas estão na ordem certa, eu vou unir 4 com 2, ainda não sei qual é 4 com 2. Eu vou tomar uma bobina como sendo a bobina 1 e vou energizar L1 e L2 em 1 e 5, unindo 2 e 4, e vou fazer o teste de tensão induzida na minha bobina de número 3. Vou fazer o teste, vou aplicar um multímetro aqui na minha bobina de número 3 e aplicar tensão em 1 e 5. Se tiver tensão induzida nessa bobina, significa que o meu fechamento, a minha nomeação de 4 e 2 está correta. Eu acertei a bobina 1 e a bobina 2 e depois eu faço o passo para identificar a ponta 3 e 6. Vem comigo aqui. Vou dizer que essa bobina aqui é uma bobina qualquer, uma bobina aleatória. Essa é a minha bobina de número 1. É minha bobina de número 1. Vou só nomear ela aqui, fazer uma pequena marcação para me localizar. Bobina 1. Essa aqui eu vou dizer que é a minha bobina de número 2. Vou fazer 2 marcaçãozinhas aqui, ó. Bobina 2. E essa minha bobina de número 3. Nomeei minhas bobinas, disse quem é quem. Agora eu vou testar tensão induzida na minha bobina de número 3. Vou testar a tensão induzida na minha bobina de número 3. Lembrando que essa atividade ela é energizada em 220 volts. Então requer um pouco de cuidado por estar trabalhando com a tensão de 220 volts. Então tenha certeza e convicção do que está fazendo para que não cause nenhum acidente. Fazendo o teste de tensão induzida na bobina de número 3, me sobrou a bobina de número 1 e número 2. Vou unir a bobina 1 com a bobina 2. Bobina 1 com a bobina 2 para fazer o teste de tensão induzida. Uni aqui bobina 1 com a bobina 2 e vou energizar a minha bobina, a ponta que consequentemente seria a minha ponta de número 1 e a minha ponta de número 5. Vou fazer o teste de tensão induzida. Estou usando aqui as 2 pontas. Tenho aqui uma tomada em 220 volts para fazer o teste de tensão induzida. Opa, tensão induzida de 12 volts. A minha marcação está correta. Olha aqui. Tensão induzida na bobina 3 de 12 volts. A minha marcação está correta. Então, sendo assim, eu sei que eu alimentei correto aqui na minha bobina 1. Na minha bobina 1 eu alimentei correto, então aqui é a minha ponta de número 1. Minha ponta de número 1. Da bobina 1, minha ponta de número 1.
Vou colocar uma anilha aqui para facilitar a identificação. Achei a minha bobina 1 e a ponta 1. Tá aqui. Consequentemente, do outro lado, na minha bobina 2, eu energizei o outro lado da minha bobina 2. Então eu tenho aqui o meu número 5, meu borne de número 5. Vou pegar aqui e vou colocar uma anilha de número 5 para identificar a bobina 1 e 2. Como eu tenho aqui já identificado ponta 1 e ponta 5, eu sei que o oposto de 1 é o 4. Então vou pegar aqui, ó, a outra ponta da bobina 1, que é o meu número 4. Outra ponta da bobina 1, o meu número 4. Consequentemente, a outra ponta da bobina 2, que estava fechada com o 5, a outra ponta eu tenho 1 e 4, 2 e 5. 1 e 4, essa daqui é a ponta de número 2. Sobrou para a bobina de número 3 as pontas 3 e 6, porém eu ainda não sei quem é as minhas pontas 3 e 6. As pontas que eu estou medindo com o multímetro são as pontas 3 e 6, mas eu não sei corretamente quem são elas. O que eu vou fazer? O mesmo passo, porém agora na bobina 1. Eu vou testar tensão induzida na bobina 1. Vou testar a tensão induzida na bobina 1. Peguei aqui a minha bobina 1, as pontas 1 e 4. Vou testar a tensão induzida na minha bobina 1. E vou fazer o fechamento entre as bobinas 2 e 3. Minha bobina 2 já está numerada, minha bobina 3 ainda não. Então eu vou pegar bobina 2 e 3, eu tenho que alimentar, fechar 5 com 3 e alimentar 2 com 6. Faço ao contrário agora, porque agora eu vou fazer o teste na minha bobina de número 1. Agora eu vou testar a tensão induzida na minha bobina de número 1. Vou energizar L2 em 6, L1 e 2 para saber se esse teste estiver correto. Se eu tiver tensão induzida, algo em torno de 13 volts, aqui na minha bobina 1, a minha ponta de número 5 já está numerada. Eu vou saber que essa ponta que está fechada com 5 é corretamente o 3. Eu fiz a identificação do meu motor. Vamos aqui. Tenho aqui bobina 2 que já está numerada 2 e 5, bobina 3 que eu preciso identificar quem é 3 ou quem é 6. Vou fechar alimentando 2 e 6. Então vou fechar 5 com 3. Vou dizer que esse aqui é o 3. Peguei aqui uma ponta aleatória da bobina de número 3 e vou energizar a ponta 5 e a outra ponta que sobrou. Vou energizar a ponta 5 e a outra ponta que sobrou. Vamos aqui para o teste de tensão induzida. As duas pontas aqui. Olho aqui no meu multímetro. Tensão induzida corresponde. Você podia estar se perguntando, e se não fosse? E se não fosse? Eu vou inverter para você entender como é que é. Eu vou inverter as pontas que não estão numeradas, porque pode parecer que estava muito fácil. Vou inverter as pontas que não estavam numeradas. E fecho essas outras duas aqui. Você vai ver que a tensão induzida lá não será a mesma que nós tivemos anteriormente. Olha lá, 1,2 volts. Significa que os campos estão opostos, indicando que o meu fechamento está errado. Vou lá fazer novamente para vocês entenderem o fechamento, qual o certo, qual ponta era. Esse eu alimento e essa eu fecho. Fechando corretamente, você identifica as pontas, logo teremos tensão induzida na bobina 1, identificando que
a minha numeração está correta. Olha lá, 12 volts de tensão induzida. Sendo assim, eu tenho na minha bobina, energizei o 6. Então a bobina que eu estou energizando aqui do 3 é o 6. Vou colocar aqui a anilha para identificar. Consequentemente, a outra ponta que faltou numerar é a ponta de número 3. Ponta de número 3. Vou fechar ela, vou numerar ela aqui. Após numerar, eu vou fazer o fechamento em triângulo e nós vamos lá na oficina fazer o teste desse motor para ver se ele está funcionando corretamente após essa minha identificação e numeração das pontas do motor. Tenho aqui as minhas 6 pontas já numeradas. Vou fazer o fechamento em triângulo e nós voltaremos no próximo vídeo. E nós voltaremos fazendo o teste desse motor. Olá pessoal, estamos de volta aqui agora na oficina para fazer o teste do funcionamento do motor que nós acabamos de identificar. Vou fazer o fechamento em triângulo, com a tensão de 220 volts. Vou fazer esse fechamento para a gente fazer o teste desse motor. Então vou pegar aqui 1 com 6, vou fechar 1 com 6, deixa eu localizar aqui, 1 com 6, 2 com 4, e 3 com 5. Vou pegar aqui o meu cabo que já está preparado para fazer a conexão elétrica desse motor. Conectar aqui a minha alimentação trifásica. E vou energizar o meu motor. O motor funcionando significa que nós fizemos um ótimo trabalho aí identificando as pontas do seu motor. Essa foi a atividade final do curso de comandos elétricos, que é aprender comandos elétricos em Senai de Valinhos.